Olá, pessoal! O tema da nossa aula de atualidades de hoje é a respeito da proibição do celular nas escolas de ensino básico. Isso que foi comemorado por vários professores, muitos pais e até por alguns alunos. Esse tema que é um tema quente como tema de redação e também de atualidades e de conhecimentos gerais. Então vem para cá, vamos tentar entender as causas, a lei e, claro, as consequências. Vem para cá. Aula de hoje, aula de atualidades. Vamos falar sobre proibição dos celulares nas escolas. Nossa tarefa primeiro é tentar entender qual é a causalidade dessa proibição, para depois a gente tentar entender a lei e, claro, as suas consequências. Bom, os especialistas são praticamente unânimes em dizer que o uso excessivo de telas, dentre elas os celulares, tem uma série de consequências dentro e fora da sala de aula e do ambiente escolar como um todo. O uso excessivo de telas está diretamente relacionado ao aumento de casos de ansiedade e de depressão. Mas ele tem um peso, sobretudo, maior para os estudantes até o ensino médio, já que esses jovens estão em processo de formação das suas personalidades, do seu caráter. E claro que o uso excessivo de tela, ele tem um impacto maior durante essa idade, em que, claro, muitas vezes eles não têm maturidade para filtrar grande parte das informações que chega até eles e, claro, para se autodisciplinarem. Então, os especialistas dizem que o uso excessivo de telas, observe lá o que eu estou afirmando, o uso excessivo de telas pode aumentar significativamente os casos de ansiedade e de depressão. Mas há um prejuízo significativo também, não só na saúde mental, mas também na saúde física, já que o uso excessivo de telas tem um impacto significativo sobre a qualidade do sono, há um prejuízo até de alimentação e na saúde ocular. Os oftalmologistas aqui são unânimes em dizer que a exposição durante horas e horas prolongada à tela tem um impacto severo de prejuízo à saúde ocular no médio e no longo prazo. Isso por si só já seria um elemento mais do que suficiente para que não só, né, as escolas, mas também os pais colocassem um freio na utilização de telas e de celulares por parte de crianças e adolescentes. A gente sabe, claro, que essa nova geração já nasce, de certa forma, plugada, né, em redes sociais, plugada na rede mundial de computadores, onde a tecnologia é quase, abre aspas, uma extensão dos próprios corpos. Porém, é preciso que a gente tenha uma noção clara de que não é pelo fato de nós estarmos em século XXI, onde a tecnologia permeia cada vez mais as nossas vidas, que ela é ou tem somente aspectos positivos. É preciso, de certa forma, fazer um tanto de depuração daquilo que ela nos beneficia, e claro que nos beneficia, mas também daquilo que, eventualmente, ela nos traz de prejuízo quando utilizadas de forma inadequada. Bom, diante disso, nós temos a questão em específico do uso de celular nas escolas. Aqui, os educadores também são praticamente unânimes em dizer que há um prejuízo considerável no processo de ensino-aprendizagem com o uso de celulares e tablets dentro do ambiente educacional. Lá atrás, havia até alguns educadores que chegaram a advogar que o uso de celulares e de tablets poderia trazer algum tipo de benefício a esse processo de ensino-aprendizagem. Hoje, pesquisas que foram feitas no Brasil e no exterior por pesquisadores sérios e por institutos de pesquisa mostram que não há dados robustos
de que o uso de tecnologias como smartphones e tablets contribuem de maneira decisiva e favorável no processo de aquisição e formação de conhecimento. Tanto que alguns países do norte da Europa que haviam trocado os livros de papel por tablets e livros digitais têm voltado atrás. Isso porque a capacidade de retenção de conhecimento, de memória, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de resumo, de discutir, de leitura, de absorção de detalhes do conhecimento tem se enfraquecido a partir do uso de determinadas mídias digitais. Um dos aspectos é que o nosso cérebro ainda não conseguiu se adaptar a esses elementos na sua plenitude. Ele ainda precisa de elementos que possam, concatenar essas ideias com mais calma, com menos velocidade, e assim poder, de certa forma, aprender melhor, concatenar melhor as ideias, formar um raciocínio com mais calma a respeito dos assuntos que detêm necessidade de maior atenção. E aí a gente tem lá que os celulares simplesmente invadiram as escolas. E aí os professores se viram diante de uma guerra absurdamente injusta, tendo que transmitir um conhecimento acumulado que, óbvio, é muito menos interessante sobre a ótica da maioria dos alunos do que aquilo que, por exemplo, é apresentado no YouTube, no TikTok, ou no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede social. E aí, a luta injusta gerou lá, obviamente, um decréscimo, do grau de atenção desse aluno nas disciplinas, houve uma piora do processo de ensino-aprendizagem. Obviamente, há casos de indisciplina constantes dentro do ambiente escolar, havia uma disputa de atenção entre o professor e o aluno e, no meio, o celular, com prejuízos claros para os próprios alunos, porque é óbvio que o professor já completou o seu ciclo de ensino-aprendizagem e ele está num outro momento da sua própria vida, mas o aluno não. É preciso perceber que o maior prejudicado nesse processo era o próprio aluno. E as escolas sozinhas e os professores, e muitas vezes até os pais, não estavam conseguindo vencer essa batalha contra os alunos. E aí há necessidade, claro, e sempre, da intervenção do Estado. É o Estado que luta pelo bem-estar da coletividade. E é ele que vai dizer aquilo que pode e aquilo que não pode em nome do bem comum. Professor, mas sempre é assim? Sempre é assim. Por exemplo, a legislação brasileira diz: não pode ter propaganda de tabaco em meio de comunicação de massa. Não pode vender tabaco para menor de idade, da mesma maneira que não pode vender bebida alcoólica para menor de 18 anos. Não pode fumar tabaco em local fechado. Então é o Estado que diz as regras de como que funciona a vida em sociedade. É assim. E aí, o que acontece? A gente vai poder observar que dentro do ambiente escolar, o uso de celulares e tablets tinha ampliado o chamado cyberbullying, que no Brasil, inclusive, virou crime. Já há legislação a respeito desse tema. O parlamento se sentiu impelido a fazer uma legislação específica sobre cyberbullying, já que ele havia se ampliado, inclusive, no ambiente escolar. Mas uma outra questão que mais preocupava pais e professores era o isolamento social desses alunos. E aí houve, então, a necessidade de se pensar como controlar esse uso, já que havia claramente um prejuízo à formação cognitiva e intelectual desses alunos e até um prejuízo à formação da linguagem. E é nesse contexto que surge a legislação brasileira. Ela foi criada no Parlamento, foi aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado e foi sancionada pelo presidente Lula. Perfeito?
Então, vem para cá, vamos olhar essa questão. Então, pessoal, proibição do uso de celulares nas escolas. A proibição do uso de celulares na escola é justificado por diversos fatores, como a proteção à saúde mental e física dos estudantes e a melhoria do desempenho escolar. A saúde mental, onde o uso excessivo de telas pode aumentar a ansiedade e a depressão. Nas redes sociais, a exposição prolongada pode levar ao isolamento social e ao cyberbullying. No desempenho escolar, há prejuízo ao desenvolvimento cognitivo. O uso excessivo de telas pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e, claro, o da linguagem. Na interação social, o uso prolongado do celular diminui as oportunidades de interação entre os estudantes. E a interação é um elemento fundamental, já que a inteligência emocional, dentre outras, ela se dá exatamente na interação com os semelhantes. Por um outro lado, havia uma preocupação de conteúdo inadequado. Crianças e adolescentes poderiam ficar mais expostos a conteúdos inadequados e a situação de risco. Não foi um, nem dois, nem três, mas foram dezenas de casos de jovens submetidos lá a automutilações, a bulimia, a anorexia, que foram, de alguma forma, estimulados, né, por assistir vídeos nas redes sociais, fora algumas situações que descambaram para o suicídio. Havia lá os famosos desafios da internet, que muitas vezes, né, infelizmente, descambaram para a violência, algumas delas com violência sexual. Alguém poderia argumentar, professor, mas isso não acontece principalmente no ambiente escolar, mas sim fora dele. E você tem razão. E é claro que a escola e os pais não conseguem, muitas vezes, controlar tudo o que acontece na vida dos próprios filhos. É quase impossível. Porém, é preciso perceber que naquilo que é a competência de cada um, e se cada um fizer a sua parte, nós podemos tentar mitigar, ao menos em parte, se não a totalidade, esses problemas. E a escola, cabe lá determinar que no ambiente escolar não é o momento do uso de telas sem finalidade pedagógica. E é exatamente ali que a lei entrou. No ambiente familiar, cabe, claro, a cada um dos pais orientar e limitar o uso de telas e dizer aquilo que pode ou o que não pode, porque a autoridade é a do pai. É ele que tem o papel de responsável e, claro, o de educador. Perfeito? Olha para cá. Problemas de saúde ocular, porque o uso excessivo de telas pode aumentar o risco de miopia. Prejuízos ao sono, pode causar problemas ao sono. E a má alimentação, que é um outro problema associado ao uso excessivo de telas, principalmente à noite. E aqui, observe que o Brasil, ele não está sozinho e ele não é o primeiro país a restringir o uso, né, de smartphone e tablet na escola. A Itália, tudo bem, fez isso em 2007. Aí ela resolveu flexibilizar em 2017, viu que não funcionou e voltou a proibir. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lac Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado,
apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lá Concursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!